Dando continuidade, então, ao nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, nós estamos aqui, o livro de autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico Ivaldo Vieira. Nós estamos agora no capítulo número 17, Efeitos Físicos, tema interessante para nós. E nós, então, já iniciamos aqui, dando sequência ao desenvolvimento do raciocínio de André Luiz, falando para nós sobre os mecanismos da mente e também chegando aqui aos mecanismos da mediunidade. Bom, nós vimos no nosso capítulo anterior sobre o fenômeno magnético da vida humana e ele traz para nós aqui a respeito da hipnose natural, hipnose de palco, e da influência que uma mente pode exercer sobre outra mente. Assim como também nós temos ali o lar como centro indutor principal, outros centros indutores, mostrando aqui a relação que existe entre todos nós. E nessa relação, através dessa troca de pensamentos, troca de ideias, que acontecem de um modo bastante sutil, através das ondas mentais que nós irradiamos, nós então nos envolvemos mutuamente. Há aquelas mentes que trazem ali uma prevalência na sua influência e outros que são mais influenciáveis nesse sentido. Então André Luiz trouxe para nós aqui dessa relação que nós temos entre nós encarnados, mas aqui especialmente entre encarnados e desencarnados. Então ele fala principalmente aqui que todos somos médiuns, no sentido de que absorvemos esses pensamentos, mesmo que não seja perceptível. E depois fala para nós também que sobre a perseverança no bem, e chama a atenção, naturalmente, para a questão das influências que acontecem de uma forma negativa, como no caso do último item, gradação das obsessões, que vai mostrando ali essas explosões de temperamento, de desequilíbrio, que é resultado, muitas vezes, dessa influência a que nós cedemos. Bom, capítulo 17, Efeitos Físicos, Simbioses Espirituais. Compreendendo-se que toda criatura se movimenta no seio das emanações que lhe são peculiares, intuitivamente perceberemos os processos simbióticos, dentro dos quais se efetua a influenciação das inteligências desencarnadas que tomam alguém para instrumento de suas manifestações. Então, quando a gente fala sobre simbioses espirituais, a simbiose é uma relação entre dois seres, só pegando rapidamente aqui para nós, pegando aqui no dicionário, acabei esquecendo de abrir, só aqui para a gente ver. Então, a simbiose, ela se caracteriza pode ser definida, aqui na nossa definição, pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica para ambos os indivíduos envolvidos ou não. Então ele vai falar aqui para nós sobre os diversos tipos, trazendo para nós aqui sobre plantas, sobre seres vivos, sobre fungos de um modo geral, fungos também. Então, nessa simbiose que acontece, nesse caso, a simbiose mental. E quando nós falamos sobre a relação entre duas mentes, no caso, uma relação que pode acontecer de uma forma doentia, nós veremos ali um processo obsessivo, onde existe ali uma troca tão intensa de ideias, de sentimentos e de vibrações, que muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande em dissociar uma da outra. Nós temos ali praticamente duas personalidades se manifestando através de um único indivíduo. Então esse é um tipo de simbiose. Então ele está dizendo para nós aqui, isso no caso, falando sobre os processos obsessivos naturalmente. Mas ele diz assim, muitas vezes essa ou aquela individualidade, ao reencarnar, traz nos próprios passos a companhia invisível dessa ou daquela entidade com a qual se mostre mais intensamente associada
em tarefas e dívidas diferentes. Harmonizadas na mesma onda mental, é possível sentires a integração qual se fossem hipnotizador e hipnotizado, em processo de ajustamento. Se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Então aqui já começamos. O indivíduo encarnado, trazendo ali as condições para que haja essa liberação dessas substâncias, no caso o ectoplasma, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E nesse caso aqui, quando o indivíduo apresenta essa desarticulação das próprias forças anímicas, ou seja, essa potencialidade que ele tem de liberação dessa substância, sem que tenha ali o seu controle, e isso parte de comportamento, isso parte de valores, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, que ela pode se exteriorizar em diversos graus. E é interessante a gente perceber que tem indivíduos que trazem essa desarticulação dessas forças anímicas por causa de uma conduta, por causa de um comportamento, por causa de um sentimento, uma emoção, por exemplo, desorganizada, em que ele provoca efeitos físicos de uma forma constante. Há situações em que outros indivíduos, em momentos de maior explosão de fortes emoções, em momentos de desequilíbrio, acontecem exatamente essas manifestações durante esse momento. Eu tinha uma prima que, quando ela passava por grandes aborrecimentos, ela provocava esses efeitos. Então houve uma vez que ela teve uma discussão, ela estava saindo para um evento e tudo mais, e ela passava assim por aquele estresse tão grande que, quando ela foi pegar um vidro de perfume, o vidro estourou na mão dela. Porque ela estava realmente ali com as emoções ali bastante desorganizadas. Então nós temos esses momentos em que o indivíduo tem ali uma vivência a longo prazo e outros que passam por esses pequenos períodos. E isso acontece nessas manifestações mediúnicas. Nós vemos que tem pessoas que têm visões, que ouvem, que têm ali algumas percepções em momentos em que se encontram desorganizados, ou, nesse caso aqui, desajustados ou desarticulados. Enquanto que outros têm esse tipo de manifestação de um modo contínuo. Então a gente percebe que a mediunidade ela vai se manifestando de diversas formas. Então o momento em que você está no seu dia a dia, você não tem percepção. Quando você se concentra, você já começa a ter essas percepções mais afloradas. Então, se isso acontece nessa percepção que o indivíduo tem, que é algo sutil, de você apenas ver, de você apenas ouvir ou apenas sentir, nós veremos a mesma circunstância acontecendo durante as manifestações de efeitos físicos, que nesse caso vai exigir naturalmente ali uma quantidade de fluidos, uma presença ali mais ativa e tudo mais, mas a gente percebe que o princípio é o mesmo. Bom dia, Andréa. Eis porque, comumente, somos defrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros a desencarnados menos esclarecidos, que com eles se afinam na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, sinais, deslocamentos e vozes de feição espetacular. Então nós vemos aqui que muitas vezes nós temos crianças que já começam a se tornar ali aquilo que a parapsicologia chama de epicentro, que nesse caso a parapsicologia estuda os efeitos anímicos exclusivamente, e aqui nós encontramos então, saindo do animismo, entrando na parte mediúnica, e nesse caso não deixa de ser medianímico, fazendo ali uma mistura, uma junção entre as duas situações, em que há a potencialidade do próprio indivíduo, e ao mesmo tempo ali a soma da presença dos espíritos. Então nós temos ali o medianímico. E aí mostra então que crianças aqui, jovens nesse caso, mal saídos dessa primeira infância. E aí então eles trazem essa potencialidade pelo seu modo de viver, pelo seu comportamento. Não necessariamente que eles vivam
viciações, né, comportamentos equivocados. Muitas vezes é simplesmente a falta daquele equilíbrio emocional, daquela compreensão a respeito das suas condutas, do seu modo de viver, vai fazendo com que então ele simplesmente tenha essa liberação dessas substâncias de um modo desorganizado. E aí então, pelo fato deles se afinizarem com espíritos que têm ali esse interesse em provocar esses tipos de fenômenos, aí então nós vemos a combinação perfeita. Um médium que tem essa potencialidade, sem qualquer compreensão, controle sobre a liberação dessas substâncias, e um espírito que se aproveita dela. E é interessante, ele coloca também aqui, André Luiz, desencarnados menos esclarecidos, e aí então ele traz aqui para nós, na produção de fenômenos de espécie inferior. Então, quais são essas espécies inferiores? São exatamente aquelas primeiras, aqueles sinais de efeitos físicos, que têm por objetivo provocar medo, provocar impressão, causar ali esse impressionismo nas pessoas, né? Então, por isso é colocado para nós batidas, sinais e tudo mais. E aí, claro, nós vamos lembrar, por exemplo, a própria história das irmãs Fox, né, que é considerada ali um dos marcos da história do espiritismo, né? Foi ali em Hydesville, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, ali por volta de 1848. Quer dizer, 10 anos antes de Kardec, quase 10 anos antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos. Foram as pioneiras nesse campo, né? Então, na verdade, sim, foi a que mais se destacou, porque o evento que elas provocaram, daquelas batidas, desses chamados raps, né? Eram aquelas batidas, aqueles barulhos e tudo mais, isso chamou muito a atenção da mídia, principalmente porque era uma sociedade nos Estados Unidos no século XIX, onde a presença das igrejas protestantes era muito forte. E aí, de repente, aparece ali um fenômeno fantasmagórico. A mídia chamou a atenção, as pessoas começaram a despertar uma grande curiosidade, essas informações chegaram na Europa, e depois de certo tempo elas começaram mesmo a fazer ali, excursões pelo país e fora do país, para poder apresentarem essa faculdade, porque de fato elas eram médiums. Então o que marcou bastante foi aquele evento. E claro, né, ele marcou porque ele foi bastante comentado e bastante explorado pela mídia, mas quantos são os outros fenômenos que acontecem pelo mundo afora e as pessoas não se dão conta? O próprio Kardec, na Revista Espírita, ele fala de uma jovem que pedradas eram jogadas em cima do telhado, e era simplesmente ali uma secretária de uma residência ali, né, uma secretária doméstica, e ela tinha essa faculdade sem se dar conta, ou seja, acontecia sem que ela soubesse a revelia dos interesses dela, e ela passava por esse sufoco todo. E aí então nós vamos ver essa ordem inferior, exatamente isso. Aqueles chamados de espíritos batedores, exatamente por causa das batidas, são aqueles espíritos muito mais ligados ao mundo físico, com pouca compreensão, né, sobre as leis do mundo espiritual, que de certa forma, para uns se divertem com isso. Para outros, mostram ali apenas o interesse em colaborar com a esfera superior, mas fazendo aquele trabalho com o qual eles têm mais afinidade, que é exatamente essa afinidade com as esferas, com a esfera mais terrena, com a esfera mais material. Por isso é chamado, então, efeitos físicos de espécie inferior. Nós veremos os efeitos físicos utilizados de uma forma mais proveitosa, né? Mas esse de espécie inferior vem exatamente por isso, causar esse espetáculo, provocar o medo, chamar a atenção das pessoas, e isso quem faz são aqueles espíritos ainda, né, muito ligados à vida material mesmo. Deixa eu ver aqui um instantinho só que vocês colocaram. A Angelina colocou, né, quando tenho qualquer preocupação, naturalmente eu vou me acalmando, né, preciso ter essa disciplina, né, porque para quem é médium sabe exatamente ali do desequilíbrio que sofre nesse momento. Então é aquela criança aborrecida, aquela pessoa que passa por esse abalo emocional, e ele percebe que os fenômenos começam a acontecer nesse momento. Então o autoconhecimento, a educação, né, mediúnica vai fazendo com que ele então, né, tome as medidas, né, Angelina?
o Braz colocou, né, eu fui despertado na infância com batidas no pé da minha cama. Né? A gente viu artigos, né, Braz, de Kardec na Revista Espírita, onde tinha ali um jovem, né, que batidas, cama chacoalhando, batidas, coisa de poltergeist mesmo, né? E aí depois ele acabou sendo alvo ali de estudos, né? Isso foi na Alemanha, que Kardec depois reproduziu para nós. O Dudu colocou, há uma certa distância entre o médium comum e de efeitos físicos. A gente vai chamar então, Dudu, o médium de efeito intelectual e o médium de efeito físico. Esse médium comum que você coloca é o médium de efeito intelectual, né? Que é aquele médium que através da psicografia, da psicofonia, ele traz ideias, ele traz mensagens, né? Porque até mesmo o efeito físico, embora eles sejam apenas batidas, você tem ali alguns propósitos, né? Então, por exemplo, o caso das irmãs Fox, quando elas começavam então a conversar com aquele espírito, elas perguntavam e ele ia respondendo conforme as batidas. E isso fez com que aquele efeito físico se intelectualizasse a partir do momento em que ele começasse a transmitir uma ideia. Até mesmo as movimentações que Kardec estudou, nós vimos ali, né, na tipologia, na sematologia, que eram aquelas batidas, mesas arrastando e tudo mais. Até mesmo uma mesa arrastando, ela traz um sinal intelectual. Por exemplo, né, nós estamos ali, vamos imaginar um círculo de pesquisas, ou um círculo de estudos mediúnicos, e uma mesa começa a se movimentar. Nesse sentido, a gente pergunta, quem é o médium responsável pela produção desse fenômeno? E essa mesa se arrasta em direção àquela pessoa. Ela acabou de trazer um sinal inteligente, e não simplesmente batidas. Então, os efeitos físicos, a princípio, eles provocam essa impressão nas pessoas, mas ele acaba sendo acompanhado de uma ideia que acaba não sendo diretamente compreendida. No caso dos efeitos intelectuais, eles acabam sendo essencialmente uma comunicação direta mesmo do mundo espiritual. Né? Então, essa distância a gente vai colocar uma capacidade que o indivíduo tem de agir, no caso do médium de efeito intelectual, a possibilidade dele de perceber, de entrar em contato com outras mentes, captar, assimilar e transmitir essas ideias. O médium de efeito físico, ele depende de uma disposição orgânica para a liberação do ectoplasma. Ou seja, o efeito físico, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno que exige mais elementos, exige mais substância, exige mais trabalho. No caso do efeito intelectual, basta entrar em sintonia mental, eu pensar em alguma coisa, o médium captar esse pensamento, acontecer o fenômeno. No caso do efeito físico, eu tenho que manipular esse fluido, envolver aquele objeto, provocar aquele efeito. Então a gente vê que é algo muito mais complicado mesmo. Né, mais trabalhoso, exatamente porque o efeito físico, nós podemos dizer que, vamos fazer uma analogia bem simples, o efeito físico ele é analógico, e o efeito intelectual ele é digital. O analógico depende de engrenagens, de mecanismos, né? O digital não, o digital simplesmente ali é um fluxo de energia que vai depois ali produzindo aquele conteúdo. Essa é a diferença entre um e outro, analógico e digital. Tá? E nesse caso, no caso dos efeitos físicos, como André Luiz coloca para nós, ele pode acontecer de um modo contínuo, de um modo temporário. Ele pode acontecer de um modo sutil ou de um modo intenso. Então todas essas graduações são observadas. Eu posso ser aquele médium de efeito físico que o que eu faço é provocar, por exemplo, um pequeno barulho num guarda-roupa, num armário, numa parede, qualquer coisa. Como pode ter, e isso a gente viu, né, naquele filme Poltergeist, como o próprio nome diz também, o Poltergeist, mostra objetos realmente se movimentando. É até engraçado, no filme Poltergeist, eu me lembro de uma cena em que quando a Caroline, né, que era a menininha, a personagem, ela começou a apresentar aqueles primeiros fenômenos, foi chamada então uma equipe de estudiosos de uma universidade. Né? Então eles vieram ali estudando parapsicologia, trouxeram câmeras, microfones, aquele aparato todo para poder registrar aquilo tudo. Né? Aí então um dos estudantes, né, que era o assistente da principal pesquisadora, mostrou um vídeo para o pai, falou assim, olha, tá vendo esse carrinho? Esse carrinho ele percorreu 1 metro durante 8 horas.
que eles ficavam filmando, né? Aí o pai da menina olhou para a cara dele assim e falou, é mesmo? Aí levou no quarto da menina, quando ele abriu a porta, estavam todos os objetos rodando no ar, né? Então era... O próprio Kardec dizia assim, uma mesa, as pontas dos dedos, essas substâncias. E Kardec explica substâncias. Dudu colocou em símbolo visível, né? Portanto, não se ouve sobre isso. Dudu, eu não vejo uma diminuição. Talvez o que a gente não veja é o interesse em falar sobre tudo isso, né? Quando o nosso bom e velho e querido Padre Quevedo se encontrava encarnado, ele tinha aquele programa no Fantástico, né, que ele mostrava esses fenômenos. Então, na verdade, assim, os fenômenos, eles podem não estar sendo registrados, mas a partir do momento em que você tem médiums que têm essa possibilidade de provocar esses fenômenos, e ao mesmo tempo você tem ali espíritos que se afinizam com pessoas ainda com valores, né, valores muito terrenos, muito mundanos, os fenômenos vão acontecer. Então ele só pararia de acontecer se o nosso mundo mudasse a sua característica. E pelo que nós vemos hoje, o mundo continua tão complicado como antes e muito mais povoado, né? Lembrando que na época de Kardec há uma estatística em que a população do planeta era de 1 bilhão de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial estava por volta de 2,5 bilhões. Hoje nós estamos chegando em 8 bilhões. Então o mundo continua com os mesmos valores, com as mesmas perturbações, só que com a população quase que quadruplicada. E os espíritos estão fazendo ali o seu papel, né, se aproximando e provocando efeito. O Brás colocou Moisés na Bíblia, foi o mais potente que temos notícia, né? Moisés ali tem os relatos da Bíblia, né, sempre são questionáveis, né, mas talvez o fenômeno que ele mostre mais ali foi a pneumatografia, né, dos 10 mandamentos, mas ainda assim há muita discussão, né? A gente teria assim, uma certa dificuldade para poder relatar exatamente o que ele coloca. Então vamos lá. Então, mais uma vez aqui, ele fala sobre fenômenos físicos de espécie inferior nesse sentido, né? Quanto mais ligado ao mundo material o espírito mais ele vai querer aprontar essas coisas, né? Então ele pode fazer isso de um modo espontâneo, pela própria vontade dele, para trazer ali aquela brincadeira, provocar aquele medo e tudo mais, a gente vê isso nos filmes de terror com muita frequência, como também nós temos ali os efeitos que são de ordem superior, né? Ou aqueles espíritos que, embora sejam considerados espíritos batedores, como Kardec chamou, são espíritos que seguem a uma orientação do mundo espiritual superior, para chamar atenção. E o que a gente deduz, quando Kardec, então, as mesas girantes começaram a se tornar um grande espetáculo na Europa, né, no século XIX, naquele período, meados do século XIX, e esses espíritos tinham por missão, como Kardec relata para nós, chamar realmente a atenção. Mas quem disse para eles fazerem isso? Foram aqueles espíritos orientadores que viram o momento propício de trazer essa nova filosofia, começando pelos efeitos físicos, através das mesas girantes, ou mesas dançantes, onde as pessoas conversavam, até que começaram a estudar esses fenômenos. Dentre esses estudiosos, o próprio Kardec, que depois conseguiu compreender a origem, a fisiologia desse fenômeno. Então vemos assim que há aquelas casas assombradas. Lembremos de corrigir o nosso vocabulário. Não existe casa mal assombrada. Assim como não existe casa bem assombrada, né? Ela é simplesmente assombrada. Porque ela vem de assombração, né, que é o nome popular, né? Então você tem ali os espíritos que provocam esses efeitos por interesse pessoal, de perturbar a vida dos encarnados, como nós temos aqueles espíritos que, seguindo orientações, utilizam esse recurso para despertar nas pessoas o entendimento, ou pelo menos a curiosidade sobre o mundo espiritual, que foi o que aconteceu na época de Kardec. Né? E no caso das irmãs Fox, foi certamente ali com o objetivo de chamar a atenção, já que o espírito disse que ele tinha sido um caixeiro, que ele foi assassinado, foi enterrado ali no porão da casa, eu acho, se não me engano foi no porão da casa, e acabaram depois, através de uma escavação, descobrindo o cadáver dele. Mas não era previsto assim, não, porque eu vou naquela casinha, lá em Hydesville, vou fazer aquilo tudo para que o espiritismo surja no mundo. Por acaso aquilo foi noticiado, assim como Kardec trouxe para nós na Revista Espírita várias outras publicações na Alemanha, na Rússia, nas Américas, em vários lugares, sobre fenômenos semelhantes. Mas aquele foi, por acaso, mais se destacou, né? Vamos lá.
É certo que semelhantes evidências do plano extrafísico se devam, de modo geral, a entidades de pouca evolução, porquanto imanizadas aos médiuns naturais a que se condicionam, entremostram-se entre os homens a maneira de caprichosas crianças, em afetos e desafetos desgovernados, bastando, às vezes, simples intervenção de alguma autoridade moral, através da exortação ou da prece, para que as perturbações em andamento cessem de imediato. Olha que interessante, então, esse trecho, né? Que traz para nós aqui, então, sobre como isso acontece, né? Então, são crianças caprichosas que trazem ali, estão ali perto, querem chamar atenção, querem provocar algum tipo de perturbação naquele ambiente, mas, como é colocado para nós, como essas crianças caprichosas são aquelas crianças travessas, basta que você mostre uma autoridade moral para que essa criança pare. Né? Então ele colocou assim, André Luiz, bastando às vezes, ele coloca às vezes, claro, quando é uma relação assim, apenas uma relação natural que existe entre médium e o espírito, não é aquele processo obsessivo grave, porque nesse caso você vai fazer a sua prece, você vai fazer as suas rogativas, e mesmo assim a perturbação vai acontecer. Aí nesse caso já há necessidade de uma intervenção um pouco mais específica, né? Para que isso aconteça, no caso de uma evocação, de um processo de desobsessão, dentre outros, né? Então, inclusive, nós vemos documentários e filmes que são baseados em fatos, né? Que mostram, né, situações de lugares que realmente passam por essas situações. E não necessariamente os lugares, são as pessoas que vivenciam isso, né? Mas aqui mostra para nós que basta, então, algumas vezes, uma intervenção dessa autoridade moral, fazendo ali a sua prece, fazendo ali, então, né, o seu pedido, né, para o apoio, para a proteção do plano espiritual, para que isso pare, de imediato, inclusive. Tal eclosão de recursos medianímicos, vamos entender essa expressão mais uma vez, medianímico, médium, tem ali a presença do plano espiritual, e anímico porque é a potencialidade do próprio indivíduo. Juntando uma coisa com outra, fenômeno medianímico. Né? Antes André colocou, né? Então quando se fala pouca evolução é criança, entendia que eram espíritos bem inferiores, morais. Não. Quando nós falamos em pouca evolução, nós vamos falar de espíritos que têm pouco... lembrando sempre, né, André, que os próprios espíritos chamam a atenção, que fala que o espírito mau, na verdade, é um espírito ignorante. É aquele espírito que ignora a sua necessidade evolutiva, que ignora os seus compromissos evolutivos. Né? Então, quando nós falamos num espírito que é brincalhão, num espírito que é embusteiro, né, que é uma expressão que a gente nem usa mais hoje, né, que é esse espírito que traz essa perturbação, ele faz muito mais por essa ruaça, aquele adolescente rebelde, que não despertou ainda a sua consciência, né, para as necessidades da vida e tudo mais, diferentemente de um espírito que se apresenta nessa condição de trazer o mal, porque ele pode ser um espírito velho, mas ainda resistente a esse processo evolutivo. Então, esses espíritos ainda ligados ao mundo material, nós, por exemplo, né, podemos chegar no mundo espiritual e ter ainda, né, olha, eu quero ficar entre os encarnados, eu quero continuar aí acompanhando o que eles fazem. Nós conversamos, inclusive, ontem sobre isso, né, estudando ali com o Humberto de Campos. Se não me engano, foi ontem ou antes de ontem, aqui com o André Luiz também. Mas eu comentava que não basta apenas o espírito desencarnar e ele começar a ter consciência da nova realidade e se adaptar ao mundo espiritual. Muitas vezes ele desencarna e fala assim, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar com eles. Eu quero ficar com a minha família, com os meus amigos, com aquela galera lá com quem eu tenho afinidade, eu quero ficar com eles. E esse espírito, então, ainda tão ligado ao mundo material, pode ser, então, esse instrumento para chamar a atenção das pessoas. Aí, nesse caso, ele se comporta como esse adolescente rebelde, essa criança travessa, né? O Dinho chegou feliz, por exemplo, né? Então, a gente vê essa criança travessa diferentemente de um espírito inferior moralmente e espiritualmente falando.
Tá? Então esse é o detalhe que a gente vai encontrar. Essa é a diferença que a gente vai encontrar entre o estágio evolutivo de cada um. Né? Tudo bem, Andréia? Nós temos, inclusive, né, espíritos que são utilizados como trabalhadores, mas aqueles trabalhadores naquela frente de trabalho mais material. Né? Então a gente fica imaginando, né, Joana de Ângeles dando batidinhas na porta. Emmanuel batendo gavetas. Né? Então a gente vai dizer assim, olha, é muito mais fácil eles dizerem para aquele espírito, olha, me auxilie fazendo esse tipo de chamado de atenção, para que aquela pessoa perceba o mundo espiritual. O que foi que aconteceu com Kardec? Veio aquela turma toda fazendo barulho, depois que Kardec prestou atenção, veio então Zéfiro, e depois vieram outros espíritos, até chegar ao próprio Espírito Verdade. Mas a gente percebe assim, que você primeiro começa, né, dentro daquela hierarquia, aqueles espíritos mais braçais, digamos assim, e aqueles espíritos mais morais, mais intelectuais. É até assim, ó, braçal, intelectual e depois moral. Podemos colocar nessa ordem, né? Porque o fato de você ser intelectualizado não quer dizer que você seja moralmente desenvolvido, né? Então a gente vê dessa forma, né? Impulsionando os estudos de agora, né? Por exemplo, né? É o que a gente vê porque, como nós já saímos daquela fase de chamar atenção, pelo menos para a elaboração da doutrina, que a gente lembra que o mundo todo ainda precisa muito dos espíritos dessa faixa de atuação, para chamar a atenção das pessoas, né? Para fazer com que todos percebam essa realidade do mundo espiritual. Mas para aqueles que já conseguiram ter essa compreensão, aí o trabalho já é mais intelectual, que é o que a gente tem feito agora, influenciados por esses espíritos mais moralizados. Exatamente, Andréa. Não necessariamente mal. São espíritos que ainda não viram interesse. É como se você pegasse um bando de crianças e colocasse numa biblioteca. O que elas vão fazer? Elas vão ter que subir na mesa, elas vão ficar penduradas na prateleira, elas vão querer rabiscar os livros, mas não quer dizer que elas sejam más, elas simplesmente não aproveitam aquele ambiente. Né? O Braço colocou, dizem que os espíritos superiores têm de usar os inferiores para provocar os fenômenos. Não, dizem não, é um fato, né, Braço? Porque os fenômenos físicos dependem realmente da afinidade que esses espíritos têm com esses fluidos mais densos, já que os espíritos superiores já vivem, né, numa densidade mais sutil. Né? E aí então é um fato, não é apenas uma impressão. A gente vê que essa é a hierarquia que eu comentei com vocês. Né? Isso você colocou, né, você falando sobre perturbação, né? Antes da pandemia, eu estava em tratamento de desobsessão. Porém, como não está tendo mais, tenho pesadelo sempre quando vou dormir, ou qualquer momento cochilo, né? Faço o evangelho, mas não funciona muito não. Na verdade, né, Silvio, é um trabalho intensivo que tem que ser feito. É um trabalho do evangelho, que sim, é um trabalho de esclarecimento. Lembrando que o evangelho não é remédio. O evangelho, ele traz o esclarecimento para que isso seja aplicado no dia a dia. Ao mesmo tempo, estudos constantes, trabalhos que sejam positivos, né, um tratamento espiritual muito eficaz, é o próprio trabalho, por exemplo, um trabalho no bem que se faça. Né, olha, eu faço um trabalho voluntário, isso é uma grande terapia espiritual. Então é uma série de ações que a gente vai tomando, porque do contrário, se a gente fala assim, estou fazendo um trabalho de desobsessão, a impressão que nós temos é que eu coloco nas mãos dos médiuns a responsabilidade de me livrar desse problema. E, na verdade, essa obsessão é parte, porque o trabalho principal é feito por aquele que está em tratamento. E esse trabalho principal é reforma íntima, estudo, modificação de conduta, e tudo isso é possível fazer. Basta que você estabeleça uma rotina para poder não esperar que as coisas aconteçam, porque imagina assim, né? Eu já comentei com vocês aqui outras vezes, o professor Severino Celestino, ele dizia assim, se a gente acha que o plano espiritual esperou que o primeiro centro espírita fosse aberto para cuidar dos obsessores, é um ledo engano. Porque sempre existiu a relação entre mundo físico e mundo espiritual, e sempre existiu obsessores. Sempre existiram obsessores, né? A diferença é que os homens vão mudando a sua conduta. O centro espírita veio para ajudar. Mas quer dizer então que Jesus só podia fazer o seu trabalho se tivesse um centro espírita à disposição dele, né?
Então, quando ele comenta isso, é bastante interessante a gente perceber que essas instituições ajudam, mas o trabalho principal é do indivíduo. Né? E hoje na internet nós temos vários recursos, né, para fazer isso. Qualquer coisa precisando, Silva, dá uma chegadinha lá no atendimento fraterno do espiritismo.net, lá no nosso chat, troca uma ideia com o pessoal, que você vai ser bem orientado. Beleza? André colocou, né? Pois é, escutamos e colocamos todos na mesma categoria sem entender o que são realmente, né? E sempre a prece antes de dormir. Nesse caso, Andréia, né, quando nós falamos sobre o mundo espiritual, a gente vê que o mundo espiritual, como Kardec coloca para nós, os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. E da mesma forma que você vai olhar para fora e encontrar aqui na nossa sociedade, né, jovens, né, pessoas adultas, maduras, né, indo para as festas noturnas, indo para o jogo de futebol, indo para os bares e tudo mais, você não vê pessoas más. Você vê pessoas ali que estão vivendo a vida delas do jeito que elas sabem. Mas a partir do momento em que você começa a atribuí-las, né, atribuir a elas responsabilidades, elas vão naturalmente mudando de conduta. O plano espiritual é a mesma coisa, você tem aqueles espíritos que têm esse propósito evolutivo já estabelecido e aqueles que estão ainda vivendo suas vidas. Alguns deles se tornam úteis ao plano espiritual superior fazendo esse trabalho de auxílio, mas já tendo um propósito de transformação. Né? Vamos lá. A tal eclosão de recursos medianímicos capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica independe de quaisquer fatores de cultura da inteligência ou de aprimoramento da alma, por filiar-se a fatores positivamente mecânicos. Tal ocorre nas demonstrações públicas de agilidade ou de força em que o ginasta qualquer, com treinamento adequado, apresenta variadas exibições. Então está colocando para nós que essa eclosão de recursos medianímicos, essa capacidade que o médium tem de provocar efeitos físicos, não quer dizer que ele precisa se desenvolver intelectualmente ou moralmente. E André Luiz faz uma comparação. Quer dizer que um ginasta só consegue fazer aquelas evoluções todas nos aparelhos porque ele não evoluiu ainda espiritualmente? Ele não alcançou ainda uma evolução moral? Não. Na verdade, é uma potencialidade que ele tem e ele vai educar essa potencialidade para usar de uma forma proveitosa ou de uma forma perturbadora. O recurso está à disposição dele. Então, a mediunidade, como a gente já viu, seja ela intelectual, seja ela de efeitos físicos, ela é neutra. A forma como ela vai ser trabalhada vai depender do indivíduo e das afinidades que ele estabelece com o plano espiritual. Vamos lá. Médium teleguiado. Imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. Ou seja, o André Luiz colocou lá para cima para nós, ele falava sobre aquela desorganização, aquela desarmonia, desordem, né? Então isso provocava ali uma perturbação. Nesse caso, temos-la habilitada ao fornecimento do ectoplasma ou plasma exteriorizado de que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos que lhes denota a sobrevivência. Então, o indivíduo, o médium, não tem esse autocontrole. Então ali é como se ele estivesse assim, liberando à vontade esse ectoplasma. Vem um espírito ali oportunista, utiliza essa substância para provocar esses fenômenos. Quando o médium, então, ele tem esse controle, automaticamente, de acordo com os seus propósitos, ele estabelece com o plano espiritual uma relação produtiva. Então ele já começa a ser protegido, já começa a ser orientado. E não simplesmente ele exalando ou liberando essa substância e o espírito que vier ali aproveita e faz o que bem entender. Então, muito bem. Temos ali, então, ele exteriorizando esse ectoplasma. Chegada a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, e a gente vai lembrar que essa obra de esclarecimento humano é, por exemplo, ser o médium de efeito físico para esclarecimento das pessoas, para falar sobre a vida no mundo espiritual, para mostrar a realidade dos fenômenos, a realidade da presença dos espíritos.
Então, essa obra de esclarecimento humano, porque a gente pode perguntar, mas de que forma que o efeito físico pode ser positivo para esclarecer as pessoas? O próprio exemplo de Kardec, na sua época, trouxe, né, Braz, esse despertamento para aquela comunidade. Algumas pessoas se interessaram em se aprofundar no estudo desse fenômeno, não para estudar o fenômeno em si, mas para analisar as consequências filosóficas desse fenômeno. Ou seja, muito bem, aquela mesa se movimentou. Quem movimentou essa mesa? Foi um espírito. Quem é esse espírito? Qual é a sua condição? Que foi exatamente o que Kardec fez. Para outras pessoas, a mesa se movimentou. É espírito, não tem problema, eu quero brincar com a mesa. Percebem aí que nós temos, então, aqueles indivíduos encarnados que se comportam como adolescentes que não se interessam por responsabilidades mais profundas. Querem simplesmente viver a brincadeira do fenômeno, como aconteceu. Hoje, por exemplo, nós temos jovens que brincam com a brincadeira do pêndulo, do copo, da tábua Ouija, do compasso, seja lá do que for. Eles fazem a evocação, vem o espírito e eles brincam com o espírito. Mas espera aí, você está falando de uma vida invisível que traz consequências morais, que fala o seu próprio futuro. Não quero saber, eu quero perguntar com quem eu vou namorar. Não tem interesse. Então há aqueles que se interessam e há aqueles que não se interessam. Mas aqui, esse médium, então, que deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um guarda vigilante, mais comumente chamado o guia, segundo a apreciação terrestre. Guarda esse, porém, que diante da esfera extrafísica tem as funções de um zelador ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. Olha só então, ele não é o mentor espiritual. Ele não é aquele espírito que traz a genialidade do plano espiritual. É um espírito que mantém ali o mesmo nível evolutivo, mas ele é vigilante com relação a isso. Podemos falar, por exemplo, na relação entre nós, aqui na sala. O Braz é o médium de efeito físico. Vem ali o Dudu e se torna o guia dele. Quer dizer, são colegas ali de convivência, um encarnado, o outro desencarnado. Um cumpre a função de médium, porque tem esse propósito, e o outro se torna esse guia, esse vigilante. E aí então nós teremos uma reunião de efeitos físicos para fins de esclarecimento. Aí vêm os mestres, para fazer o uso dessas substâncias, o uso desse médium, dessa oportunidade para esclarecimento. Então nós vemos assim que essas companhias espirituais também têm essa graduação, mas todos eles comprometidos com a proteção do encarnado, porque do contrário ele ficaria vulnerável às mais, com certeza, Dudu, seria um poltergeist de pamonhas, né? Mas aí com você por perto não aconteceria isso. Né? Porque você controlaria o Braz, né? Daria um sossega-leão nele. Mas de qualquer forma nós percebemos isso. Então, porque o médium sem essa proteção, ele ficaria exposto às influências de espíritos de toda a ordem. Mas para merecer essa proteção, ele tem que, ele mesmo, se predispor a fazer o uso dessa capacidade de uma forma proveitosa. Pois é, nós temos ali, né? Por isso que nós vemos então médiums, até mesmo de efeitos intelectuais, porque do contrário sofreria perturbações das mais variadas. Porque o médium é médium, muito bem, o médium é psicógrafo. Tá, quais espíritos vão então se manifestar junto a ele? Porque o fato dele ser psicólogo, ele é ali aquela sala de comunicação aberta. Tá, mas quem tem a chave da sala para permitir quem pode ou quem não pode entrar? É esse protetor. Porque do contrário vem um espírito ali, o Zé da Silva, que quer trazer ali uma manifestação, quer trazer uma brincadeira, uma perturbação qualquer, e o médium está ali à disposição dele. Então essa proteção, quando nós falamos dos nossos setores, dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, são esses espíritos comprometidos exatamente com esse objetivo de proteger, orientar e guiar, no modo geral, né?
O Brasil lembrou ali da brincadeira do copo, né? André colocou, então os médiums têm, além do anjo da guarda, um mentor que o orienta no uso correto da mediunidade. Mais do que isso, André, a gente tem uma... Quando se fala sobre anjo da guarda, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele traz para nós essa definição. São aqueles espíritos que te conhecem de outras existências, conhecem as suas tendências, conhecem os seus propósitos, conhecem as suas imperfeições. São aqueles espíritos de um alto grau de evolução, de um alto nível evolutivo, que tem por objetivo orientar a sua vida. Ele vai te mostrar por quais caminhos você vai percorrer na sua existência. A gente não sabe por quanto tempo, a gente não sabe o nome desses espíritos, simplesmente não sabe. Quando a gente fala sobre o mentor de um trabalho, né, ele já chega em todas as suas reencarnações. Né? Quando a gente fala sobre esse mentor, muitas vezes ele está vinculado com o compromisso de trabalho que você tem. No caso, por exemplo, Joana de Ângeles com Divaldo, Emmanuel com Chico, são mentores que vão orientar aquele trabalhador, aquele médium, ou mesmo uma pessoa comum no seu propósito. Pensarmos, por exemplo, olha só, eu me formo em medicina e eu quero fazer aquele trabalho de medicina para poder auxiliar o maior número de pessoas possíveis. O Lucas está aí? Grande abraço, então, Lucas. Então, o maior número de pessoas possível. Eu terei aquele mentor espiritual que vai sempre me trazer inspirações para que eu possa fazer aquele meu trabalho médico de uma forma propositiva. Eu sou aquele advogado, eu sou aquele juiz, eu sou aquele trabalhador, eu sou aquela pessoa comprometida com uma família, por exemplo, e eu terei esse mentor que vai sempre me auxiliar, olha, cuidado com isso, procura fazer aquilo, trabalhe dessa forma, observe aquele detalhe. Então esse é o mentor. E nós temos aqueles espíritos familiares, que é aquela graduação agora do mesmo nível, que Kardec também fala sobre isso. Ah, sim, entendi, tá. Então o Lucas não está se manifestando, pelo menos, né, Dudu? Mas está de olho em você. Então a gente vai encontrar esses espíritos familiares, aqueles com quem nós temos afinidades, que vão nos ajudar nas tarefas do dia a dia. E nesse caso, esse guia ou esse amigo espiritual, ele vai estar próximo, nesse caso do médium, para poder trazer proteção de que ele necessita. Então nós vemos que existe uma hierarquia de proteção, de orientação que nós temos, aquele que nos orienta à vida, aquele que nos orienta no trabalho e aquele que traz uma proteção no nosso dia a dia. Então temos ali tarefeiros das mais variadas ordens. Esse anjo da guarda, por exemplo, né, nós não temos ali como ver se nós não temos uma exclusividade. Muitas vezes esse anjo da guarda, ele tem ali um grupo de espíritos que ele orienta. Mas aí são informações que já fogem da nossa compreensão numa esfera mais elevada. Mas Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos. Avançando, vamos lá. Então nós temos ali o guia, que é esse espírito então que serve como um zelador, ou um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre em posição evolutiva, sempre de posição evolutiva semelhante. Então é aquele amigo espiritual mesmo, um espírito familiar. Ambos passam a formar um círculo de forças sob as vistas de instrutores da vida maior. Olha só. Então temos o guia e o médium, os dois ali trabalhando juntos. Esses dois estão sob as vistas desses instrutores da vida maior, que os mobilizam a serviço da beneficência e da educação, em muitas circunstâncias em pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir à feição de uma inteligência teleguiada. Então, em momentos ali determinados para o trabalho, para chamar a atenção das pessoas, para orientar, esses espíritos instrutores então chegam e entram em ação. Ele vai perguntar, como é que está aí o nosso protegido? André Luiz relata bastante sobre isso, né? Vem aquele espírito de uma esfera mais elevada e pergunta, como é que nós estamos? Como é que vocês estão? Não, está tudo bem por aqui, tudo controlado. Muito bem, então agora nós vamos fazer esse trabalho.
E aí então eles definem de que forma que o trabalho vai se desenvolver. Daí nasce a possibilidade da constituição dos círculos de estudo das ocorrências de materialização, com os fenômenos com os fenômenos de telecinesia, a começarem nos REPs e a culminarem na ectoplasmia visível. Então, no momento em que o trabalho vai começar, conforme coloca para nós, esse trabalho começa nesses círculos de estudos das ocorrências de materialização, começando desde barulhos até a própria manifestação do ectoplasma, como a gente já viu naquelas fotografias clássicas, né, em que nós temos ali Peixotinho, Chico Xavier, José Medrado, dentre outros médiuns, que mostram de fato aquelas gases aparentemente, né, saindo das narinas, da boca do médium. E isso tudo acontece dentro desses círculos de estudos. E aí então acontece naquele círculo fechado, tudo aquilo é documentado e depois tornado público para que as pessoas vejam os efeitos físicos acontecendo. Não é simplesmente vamos fazer aqui uma reunião de efeitos físicos para chamar a atenção das pessoas. Não é assim que acontece. Porque isso exige realmente algo muito difícil. E é aqui que André Luiz vai falar para nós agora, sobre as dificuldades do intercâmbio. Aqui só para lembrar, quando fala sobre esse círculo de estudos, eu tentei encontrar, mas eu acabei não achando, mas vocês devem ter se lembrado daquele documentário do Netflix, chamado Vida Após a Morte, e no episódio número 3, na segunda parte, lembrando que esse documentário foram 6 episódios. Relatos dos ressuscitados, falando sobre a experiência de quase-morte. Depois nós tivemos os médiuns, a primeira parte, e os médiuns, a segunda parte. Depois o Recado dos Mortos, que é o quarto episódio. Vendo Gente Morta, que é o 5º episódio. E Reencarnação, que é o 6º episódio. Mostra crianças, jovens, que têm lembranças claras, ostensivas, de existências anteriores. Né? Tá sim, Angelina, estamos te vendo. Você está materializada. Então, nesse documentário, nesse episódio, número 3, Médiuns, a sinopse é assim. Uma médium conduz uma sessão e comove profundamente um estudante. Moldes de gesso de mãos espirituais, manifestações físicas dos mortos são analisados. Esse documentário ele traz para nós a informação sobre um instituto na Holanda. Bom dia, Dalva. Um instituto na Holanda, como se fosse uma universidade, uma faculdade de mediunidade. Então ali eles estudam a psicografia, mediunidade de cura, mediunidade de efeitos físicos, fazem estudos sobre temas variados, temas esses que são estudados pela doutrina espírita, mas apenas estudando os fenômenos. Não analisam ali as consequências morais ou filosóficas desse trabalho. Então eles não pegam, por exemplo, falando, olha, o espírito que está se manifestando é um espírito que desencarnou, que está vivendo ali a continuidade da sua vida, planejando uma nova reencarnação, se desenvolvendo, nada disso. É simplesmente assim, ó, você conseguiu psicografar? Não, então tenta de novo. Conseguiu psicografar? Ok, próximo. Então é aquela coisa bem, aquele estudo bem técnico, bem científico sobre o fenômeno mediúnico. Então é o que acontece nesse instituto na Holanda. Então, teve nesse terceiro episódio essa demonstração de efeitos físicos. Era uma médium, ela entrava numa pequena cabine, num lugar fechado, então todas as pessoas inscritas, que vinham de várias partes do mundo, né, da Europa, da América, da Ásia e tudo mais, iam para ali para poder estudar sobre a mediunidade. Eu quero aprender a ser médium psicógrafo. E você vai para esse local. Curioso isso, né? Porque a gente costuma ver a mediunidade de uma forma muito moral aqui no nosso país, né? Então, mas lá não, lá é diferente. Inclusive teve até uma reportagem interessante
curiosa, né? Não, aprender. As pessoas vão lá para aprender, Dudu. Eu não sou médium e eu quero aprender a ser médium. Então esse é o propósito daquele local. E as pessoas, pois é. Mas o interessante de assistir esse documentário é que a gente tira um pouco dessa ideia de que fora da doutrina espírita não há salvação. Ou seja, a mediunidade é um fenômeno natural e ele vem sendo estudado por universidades, por instituições. A mediunidade não acontece somente dentro do centro espírita. Então, quando a gente acaba de assistir esse documentário, a gente percebe que fora dos centros espíritas também existem fenômenos mediúnicos e pessoas, médiums, estudantes que fazem, que se dedicam a isso. Mas muito bem, essa médium então, ela provocava esses fenômenos. Então ela se sentava num gabinete, um espírito falava através dela, fazia ali manifestações de efeitos físicos, tudo isso para poder chamar a atenção das pessoas. E é muito interessante, se vocês tiverem oportunidade, assistam. Né? Pois é, exatamente, Silvio, que eu ia falar agora. Por que os documentários não falam sobre o Chico? Porque eles não querem falar de espiritismo, eles querem falar de mediunidade. E eu ia falar para vocês, a reportagem da Folha, e é bem curiosa, que eles falam assim: para os brasileiros, esse documentário não impressionou nada. Porque para quem tem Chico Xavier, José Arigó e Mãe Menininha do Gantuá, mostrar aqueles médiuns naquela universidade é piada, né? Então, por isso que para nós brasileiros, principalmente para nós espíritas, a gente assiste com aquele olhar técnico, percebendo que a mediunidade vem sendo estudada, que a mediunidade pode ser explorada de outra forma, que não necessariamente com os propósitos morais, com aquela expressão que nós conhecemos, a mediunidade com Jesus. Existe mediunidade sem Jesus também, não necessariamente ruim. São simplesmente pessoas que estudam o fenômeno, porque da mesma forma que você estuda um OVNI, que você estuda sobre fenômenos astronômicos, você estuda a mediunidade, porque o fenômeno está ali, as pessoas querem compreender. E como elas gostam do assunto, elas se dedicam a isso. Então, não tem nenhuma citação, Silva, sobre o Brasil ou sobre o Espiritismo. Eles falam apenas de reencarnação, de psicografia, que eles dão outros nomes, lembrando que lá fora você tem outros nomes. Então ele fala do médium sensitivo, ele fala do paranormal, ele fala do médium de efeito físico, e vai colocando esses termos todos. Mas aí a gente sempre tem aquela tendência a querer corrigir, Não, o que ele colocou é errado. Não é errado. É que nós temos uma expressão e eles têm outras expressões e têm outras ideias. Então eles não estão estudando o espiritismo, por isso eles nem mencionam Kardec. Mas enfim, o efeito físico também acontecia nesse local. A médium de efeito físico, então ela é relatando um monte de coisa. É bem curioso, vale a pena vocês assistirem se tiverem oportunidade. O Dudu colocou aprender como estudo, sim. Então é bem diferente. Então, assim, eles querem aprender a ser médium. Não, é porque meu pai morreu e eu queria me comunicar com ele, então eu vim aqui para aprender. Esse tipo de depoimento que a gente vai encontrar nesse documentário é muito curioso. Então, a mediunidade, lembrem-se disso, ela existe fora dos centros espíritas. E essa mediunidade ela é explorada das formas mais interessantes, curiosas e bizarras possíveis. Basta que a gente explore um pouco mais. Vale a pena, eu recomendo. Silvia colocou, achei até meio estranho aquela sessão com o médium incorporando uma criança em uma sala fechada, só com áudio. É exatamente essa mesma médium que faz o efeito físico também, Ou seja, é a mediunidade. Vamos lá. Próximo item. Deixa eu correr aqui que está quase no final. Dificuldades do intercâmbio. Isso aqui é importante a gente perceber. Não podemos esquecer que o campo de oscilações mentais do médium, envoltório natural e irremovível que lhe pulsa do espírito, é o filtro de todas as operações dos fenômenos físicos. As oscilações mentais do médium é o filtro de todas as operações. Ou seja, a qualidade dos seus pensamentos, a afinidade que ele estabelece com o plano espiritual, isso que vai dar o resultado dos fenômenos.
incorporam-se-lhe ao dinamismo psíquico os contingentes ectoplásmicos dos assistentes, aliados a recursos outros da natureza. Mas ainda aí, os elementos essenciais pertencem ao médium, que, consciente ou inconsciente, pode interferir nas manifestações. Quando nós falamos sobre um círculo de trabalhos mediúnicos, de fenômenos de efeitos físicos, nós temos o médium de efeito físico e temos aquelas pessoas que estão juntas para dar sustentação ao médium. Ele coloca que, junto à sua potencialidade mediúnica, somam-se as potencialidades dos assistentes, que geralmente, né, não são ali tão capazes de provocar esses fenômenos, mas unindo os fluidos, unindo os pensamentos, eles criam uma condição para que o fenômeno aconteça através da influência dos espíritos. Então até aí tudo bem. A exteriorização dos princípios anímicos nada tem a ver em absoluto com aperfeiçoamento moral. Então aquele médium moralmente mais evoluído ou moralmente menos evoluído, isso não significa que ele é um médium melhor ou pior na exteriorização do ectoplasma desses princípios anímicos. Cumpre destacar assim as dificuldades para a manutenção de largo intercâmbio dilatado e seguro nesse terreno. Basta leve modificação de propósito na personalidade medianímica, seja em matéria de interesse econômico ou de conduta afetiva, para que se lhe alterem os raios mentais. Olha só como a vida diária, a vida cotidiana do médium, interfere na produção do fenômeno durante o trabalho. Verificada semelhante metamorfose, ou seja, ele está concentrado e dedicado ao trabalho. Aí então ele começa a pensar em ganhar dinheiro, ele começa a pensar nas relações afetivas dele, coisa e tal. Essa mudança já provoca alteração no resultado. Verificada semelhante metamorfose, esboçam-se-lhe na aura ou fulcro energético formas pensamentos, por vezes em completo desacordo com o programa traçado no plano superior, ao mesmo tempo que perigos consideráveis assomam na esfera do serviço a fazer, de vez que a transformação das ondas medianímicas imprime novo rumo à força exteriorizada, que, desse modo, em certas ocasiões, pode ser manuseada por entidades desencarnadas, positivamente inferiores, famintas de sensações do campo físico. Então, quando o médium, comprometido com o trabalho, começa a mudar as suas disposições, os espíritos, então, percebendo que já não há mais interesse em dar continuidade naquele projeto, eles simplesmente se afastam. Vêm, então, as entidades que utilizam, então, desses fluidos e do próprio médium como instrumento para os seus interesses pessoais. E aí mostram, então, disposições positivamente inferiores, como eles próprios apresentam nas suas disposições morais. Em tais sucessos, ou seja, quando acontece a troca de guarda, vamos dizer assim, saem os espíritos elevados, saem os espíritos comprometidos com o trabalho, entra a galera do fundão. Em tais sucessos, perturbações variadas podem ocorrer, desencorajando experiências magnificamente encetadas. E aí então começam a acontecer perturbações, e não fenômenos produzidos com objetivo educativo. O médium começa a sofrer por causa da influência dos espíritos que estão próximos agora. Ok, Andréia, bom trabalho. Médiuns e assistentes. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui para ver. Tem bastante coisa para a gente ver, pessoal. Deixa eu ir devagar aqui, vamos lá. É que é tão interessante esse assunto que não dá para a gente passar simplesmente por cima dele, né? Mas antes disso, nós vamos aqui fazer no próximo encontro médiuns e assistentes, lei do campo mental,
Futuro dos fenômenos físicos. Para a gente não continuar aqui, eu já tinha separado aqui para a gente poder estudar, eu acabei não vendo, sobre a definição de ectoplasma, só para a gente poder ter uma ideia, porque já que o ectoplasma é a principal substância utilizada na produção de fenômenos de efeitos físicos, então a gente vai dar uma estudada agora sobre ectoplasma para aproveitar esses minutos finais que faltam para nós. Então aqui é o seguinte, eu estou no site paginaespírita.com.br e ele diz assim, ectoplasma, palavra de origem grega, ectos, indica movimento para fora. Plasma, obra modelável, substância plástica. Ou seja, ectoplasma é essa substância que é exteriorizada. Palavra utilizada por Charles Richet. Charles Richet foi um cientista, né, do final do século XIX, começo do século XX, que estudou bastante os fenômenos metapsíquicos, né? A palavra metapsíquico, meta significa além, psíquico da mente, ou seja, aquilo que é produzido além da mente, né? A palavra utilizada por Charles Richet para definir uma substância caracterizada como uma espécie de plasma, flexível, viscoso, incolor e inodoro, sensível ao pensamento, que escapa do organismo de certos indivíduos através dos poros e dos orifícios naturais do corpo. Trata-se de um transe biológico quando há não apenas dissociação psíquica, mas também biológica. Segundo o espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é um recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. E aqui que a gente vai lembrar, né, os espíritos então que relatam, como o próprio André Luiz, a coleta dessa substância da natureza para trabalhos de cura. Nas plantas, nos animais, nos seres humanos. Então essas substâncias têm essa função, né, de matéria-prima para determinados trabalhos no plano espiritual. É um elemento... Aqui, ó. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos. Então a gente percebe que essa substância depende de qualidade para que ela seja utilizada. É um elemento amorfo, ou seja, não tem forma, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado a uma genuína massa protoplasmática, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que o exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhorando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente, afinados com ele. Então olha só o que André Luiz traz para nós, né? Os detalhes do ectoplasma, o que é o ectoplasma e o que ele é capaz de gerar em termos de fenômeno. Bom, definição. Substância que emana do corpo de um médium capaz de produzir fenômenos de efeitos físicos ou aparições à distância. Isso, claro, né, quando a gente fala sobre fenômenos de efeitos físicos que são perceptíveis para nós. Mas o trabalho utilizando o ectoplasma
pelos espíritos para atuarem no mundo espiritual, tem ali uma infinidade de aplicações que nós muito pouco conhecemos, especialmente nesse caso, como eu comentei com vocês, do próprio trabalho de cura, né? Vamos lá. Trata-se de uma exalação fluídica, sensível ao pensamento, visível ou invisível, plástica, inodora, insípida, originalmente incolor, que tem a semelhança de uma massa protoplasmática. Ou seja, não tem cheiro, não tem cor, não tem aparência, não tem forma. Natureza. Independe do caráter e das qualidades morais do médium, constituindo emanações do sistema psicofísico, das quais o citoplasma celular é uma de suas fontes de origem. Lembra que nós estudamos, né, a mitocôndria, uma das organelas do citoplasma, é o responsável pela produção desse ectoplasma, segundo ali o que a gente tinha visto, né? Elementos essenciais. Primeiro, fluidos sutis procedentes do mundo espiritual. 2. Recursos fluídicos do médium e dos assistentes encarnados. 3. Emanações fluídicas retiradas da natureza terrestre. Olha só as fontes desse elemento, né? Propriedades. Aqui a gente vai agora, para finalizar, em Guilherme Palhano Júnior, do Dicionário de Filosofia Espírita. Bem legal esse dicionário. Propriedades. Plasticidade. Ele é adaptável às diretrizes do pensamento. Penetrabilidade. Atravessa obstáculos materiais e interpenetra nas entranhas da matéria, produzindo alterações nas vibrações atômicas, desmaterializações. Condutibilidade. É capaz de conduzir a energia em suas diversas modalidades, eletricidade e magnetismo. Sensibilidade. Responde a estímulos, reage à ação mental, à luz, ele é fotossensível, e ao toque material. Invisibilidade. Pode ser encontrado em estado rarefeito e invisível. Então essas são as características do ectoplasma, dessa substância que nós estamos estudando, capaz de provocar os fenômenos de efeitos físicos. O Braço colocou, Luiz Sérgio diz que os caravaneiros vêm nos centros espíritas trazendo uma maleta brilhante para colher ectoplasma para tratar lesões perispiríticas nas colônias. Né? E a gente já viu também, né, Braz, o próprio André Luiz, ele falava sobre isso, da ação dos espíritos em locais de florestas, de matas, né, onde eles recolhem essas substâncias da natureza, também para essas aplicações, em hospitais, em postos de socorro, né, então é muito utilizado. Então a gente vê, para nós são os efeitos físicos, né, mas sutilmente tem diversas aplicações no plano espiritual. Bom, pessoal, é isso. Fechando por aqui então o nosso estudo, veremos mais uma vez, né? O dupletério, Andréa, ele também é conhecido como perispírito. Tá? O dupletério, porque você tem o corpo físico, o duplo, quer dizer, a cópia etérea, é aquela cópia não material. Então o dupletério também ele é conhecido como perispírito. E essa é uma expressão utilizada fora do meio espírita. Tá? Então dupletério não é o ectoplasma. Tá? Então, mas aí são estudos que ainda estão em andamento, né? A gente não tem... O que a gente pode dizer, né, é que você tem o perispírito. André Luiz fala de várias camadas, outras escolas esotéricas falam que existem 7 corpos, corpo astral, corpo mental, etc, etc, etc. Mas enfim, esse ainda é um material de estudo para todos nós. Bom, médiuns e assistentes, próximo tema. Lei do campo mental, futuro dos fenômenos físicos. E aí depois nós vamos entrar aqui no próximo capítulo. Efeitos intelectuais. Falamos sobre os efeitos materiais, vamos para os intelectuais. Né? E tem professor que não aceita nem André Luiz. Pois é difícil, né, André? Porque Kardec ele fala muito pouco sobre o perispírito. Sobre os fluidos, na verdade, né? Então, porque na verdade assim, o propósito de Kardec era trazer para nós encarnados, né, a base do conhecimento espírita,
para você se reconhecer como espírito imortal, para você entender o processo evolutivo, a vida no mundo espiritual, as influências e tal. Ele não explorou tudo isso, né? Aí André Luiz trouxe alguma coisa e quando você tem espíritas que são estudantes ou estudiosos que rejeitam essas fontes, e esse professor não é o único, conheço pessoas que simplesmente abominam falar de André Luiz. Mas não é assim não gostar, ele mostra uma real rejeição a André Luiz, uma contundente rejeição, né, por causa da sua natureza. Então,